Você quer prosperar, quer ter mais foco, mais fé, mais disciplina, mais dinheiro, mas no fundo sente que algo te trava, que tem uma força invisível te puxando de volta toda vez que você tenta mudar. Você começa um plano espiritual e para. Começa a cuidar das finanças e desiste. Promete que vai mudar e não cumpre. E aí vem a pergunta que todo mundo evita, mas que você já se fez 1000 vezes. Por que eu não consigo permanecer consistente em nada? A resposta é dura, mas libertadora. O mesmo hábito que bloqueia sua disciplina espiritual é o mesmo que bloqueia sua abundância material. E hoje você vai entender exatamente qual é esse hábito e como eliminá-lo da sua vida para que a prosperidade finalmente flua. Vamos direto ao ponto. O problema não é falta de fé, não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, é falta de constância. A maioria das pessoas vive presa num ciclo vicioso de entusiasmo e desistência. Ora um dia com intensidade e no outro esquece. Planeja mudar de vida, mas não sustenta o plano nem por uma semana. Promete a Deus que será diferente, mas volta ao mesmo padrão em 72 horas. E sabe o que é isso? É o hábito do autoabandono. O mesmo hábito que faz você abandonar o jejum é o que faz você abandonar o planejamento financeiro. O mesmo hábito que faz você procrastinar a oração é o que te faz procrastinar o trabalho importante. O mesmo padrão espiritual que te impede de se aprofundar em Deus é o mesmo que te impede de prosperar no mundo. Porque o universo é coerente. Como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas. Se você é indisciplinado espiritualmente, será indisciplinado financeiramente. Se você é inconsistente com Deus, será inconsistente com o dinheiro. Se você abandona seus compromissos sagrados, abandonará seus compromissos materiais. E aqui está a revelação que poucos pastores têm coragem de falar. Deus não confia prosperidade a quem não consegue ser fiel nem a si mesmo. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O pouco não é só dinheiro, é disciplina diária, é tempo bem usado, é energia bem direcionada, é propósito mantido. E Deus observa silenciosamente o que você faz quando ninguém está vendo. Quando você acorda e decide se ora ou dorme mais 5 minutos. Quando você escolhe se economiza ou gasta por impulso. Quando você decide se trabalha com excelência ou faz apenas o mínimo necessário. Esses momentos pequenos, invisíveis, que ninguém vê, são os testes reais. E a maioria reprova diariamente, porque quer a bênção sem a rotina, quer o milagre sem o movimento, quer o resultado sem o processo. Mas Deus não te abençoa apenas quando você pede. Deus te abençoa quando você sustenta. E a constância é o idioma que o céu entende como confiança. Repara numa verdade que você já viveu, mas nunca nomeou. Toda vez que sua vida financeira desanda, sua vida espiritual também desanda. Quando você para de orar, você para de prosperar. Quando você se afasta de Deus, você se afasta da sua força de ação. Por quê? Porque não é coincidência, é conexão. A espiritualidade é a fonte da direção. E a direção é a base da prosperidade. Você não prospera por força bruta. Prosperar é um alinhamento. É quando seu coração, sua mente e suas ações andam no mesmo ritmo, na mesma frequência, na mesma direção. Mas se sua mente diz uma coisa, seu coração sente outra e suas ações mostram o oposto. Você vive em guerra interna. E guerra interna consome toda a energia que deveria estar indo para o progresso. Quer saber o que realmente destrói sua abundância? Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, é a incoerência. Você diz, quero prosperar, mas não honra o pouco que já tem. Diz, confio em Deus, mas vive com medo constante do futuro. Diz, vou mudar, mas volta para o mesmo padrão de preguiça, dúvida e desculpas.
E aí o universo, que opera por ressonância, não por palavras, responde à sua incoerência com bloqueios, não por punição, mas por lei natural. A Bíblia diz em Tiago 2:26, a fé sem obras é morta. Fé não é o que você sente, é o que você faz. Fé não é o que você declara, é o que você sustenta. E até o universo espera movimento antes de multiplicar. Se você quer abundância, prove que está pronto para recebê-la. Acorde cedo, organize suas finanças, ore com constância, trabalhe com excelência, sirva com propósito. Porque o céu não responde apenas pedidos, responde posturas. Se essa parte te tocou, se você reconheceu a incoerência entre o que fala e o que faz, comenta aqui. Eu escolho a coerência. Porque essa declaração já é o primeiro passo da mudança. A maior ilusão espiritual e financeira que existe é o um dia. Um dia eu serei disciplinado. Um dia eu vou mudar minha mentalidade. Um dia eu vou ser próspero. Um dia eu vou levar Deus a sério. Mas a verdade brutal é que um dia é a desculpa dos que não têm coragem de mudar hoje. Um dia é a prisão onde a maioria vive e morre sem nunca sair. Você não precisa de mais fé, precisa de mais ação. Você não precisa de mais motivação, precisa de mais decisão. Você não precisa de mais promessas, precisa de mais cumprimento. Presta atenção nisso porque é profundo. O homem que perde a constância, perde a colheita. E o que perde a colheita, perde a fé. E o que perde a fé, perde a vida. Por isso a estagnação é tão perigosa. Ela mata sua esperança lentamente, silenciosamente. E o pior, você nem percebe que está morrendo por dentro. Você começa a achar normal viver no quase. Quase deu certo. Quase evoluí. Quase consegui mudar. Quase fui próspero. Mas quase é o inferno do propósito. Porque te mantém perto o suficiente para ainda acreditar, mas longe o suficiente para nunca alcançar. E a única forma de quebrar esse ciclo maldito é decidindo hoje, não amanhã, não segunda-feira, não ano novo. Hoje que você não volta mais para o mesmo lugar. Napoleon Hill dizia algo devastador. A maioria das pessoas desiste quando está a 3 passos do ouro. 3 passos. Quase lá, mas desistiram. E você, quantas vezes já desistiu quando estava quase lá? Quantas vezes abandonou o plano na última semana? Quantas vezes parou de orar quando a resposta estava chegando? Quantas vezes largou o projeto quando faltava pouco? Se você reconheceu isso em si mesmo, comenta aqui agora. Eu rompo com o quase. Porque o universo responde a declarações de decisão. E essa é uma declaração de guerra contra a mediocridade. Salomão foi o homem mais rico e sábio da história bíblica. Mas antes de pedir riqueza, ele pediu sabedoria. E Deus, impressionado com a escolha, disse, porque pediste sabedoria e não riquezas, também te darei o que não pediste, riquezas, glória e honra. 1 Reis 3, 11, 13. Percebe a ordem? Sabedoria espiritual primeiro. Abundância material depois, nunca o contrário. E a sabedoria espiritual não é teórica. É construída com disciplina diária, com ações pequenas e repetidas. O homem sábio ora quando não sente vontade, trabalha quando está cansado, planeja quando os outros improvisam, perdoa quando os outros atacam, economiza quando os outros gastam. Essa é a disciplina espiritual que abre o canal da prosperidade. Porque quando você se domina, quando você controla seus impulsos, seus medos, suas desculpas, o mundo se organiza ao seu favor. Quando você acorda cedo para orar, para estudar, para trabalhar, mesmo sem ver resultado imediato, isso é fé em ação pura. Você está dizendo ao universo, eu confio que o invisível já está agindo. Eu ajo mesmo sem ver. Eu mantenho mesmo sem sentir. E essa é a frequência da abundância verdadeira. Porque o que atrai prosperidade não é o desespero,
é a congruência entre fé e ação. A disciplina é o altar onde o invisível se torna visível. E quem se mantém nesse altar, dia após dia, semana após semana, sem desistir, cedo ou tarde, vê o milagre acontecer. Não por magia, por lei espiritual. Hoje, eu quero que você entenda algo profundamente. Você não tem um problema de dinheiro. Você tem um problema de coerência. E quando você cura sua incoerência, quando sua vida espiritual e sua vida material finalmente se alinham, o fluxo começa. Porque prosperidade não é só resultado, é reflexo. Reflexo da sua ordem interna. Reflexo da sua disciplina invisível. Reflexo da sua fé sustentada. Então a pergunta real não é quando vou prosperar. A pergunta real é: você está disposto a parar de apenas orar por prosperidade e começar a viver de forma próspera? Porque o céu não responde palavras bonitas. O céu responde mudança real. Se você chegou até aqui e essa mensagem te impactou, se você reconheceu o autoabandono, a incoerência, o quase, faça 3 coisas agora. Primeiro, escreve nos comentários: eu vou viver com disciplina espiritual e prosperidade material. Porque a partir do momento em que você declara isso com fé e começa a agir, o universo inteiro se reorganiza para te provar que você estava pronto o tempo todo. Segundo, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que vive pedindo prosperidade, mas esqueceu de pedir consistência. Talvez essa mensagem seja exatamente o que ele precisa ouvir hoje. Terceiro, se inscreva no canal para continuar nessa jornada de transformação real. Não motivação vazia, mas mudança profunda que une fé e ação. Lembre-se sempre, Deus não nega a abundância. Ele testa se você está pronto para recebê-la. E a sua constância, o que você faz quando ninguém está vendo, é a sua resposta.